Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós entramos em contato agora com a história do setor oriental, né? A Índia, a China. Nós vamos ter, nós estamos nos aprofundando a um tema a um lugar, né? Uma região que foi muito explorada pelos europeus, iniciando com os portugueses, onde traziam, levavam para a Europa, que tinha um grande valor, várias especiarias, principalmente temperos, para poder manter a comida. Por isso que era tão caro. Como a comida era rara e não tinha refrigeração, então esses temperos ajudavam a manter por mais tempo esses alimentos. E eram muito caros, né? Eram muito caros. E por isso, Portugal, que foi o primeiro a ter as grandes navegações, teve o pioneirismo, né, nas grandes navegações, acabou enriquecendo muito e assim chamando, né, a cobiça de outros países que também buscavam chegar até as Índias, lá o canto da Ásia, na China, ou seja, aos poucos eles vão ter contato com esse novo pessoal. A Índia, pessoal, a Índia foi o primeiro país que eles tiveram grande contato, né? Aliás, era o principal, da onde trazer especiarias, tecidos, ou seja, os portugueses principalmente tiveram um contato muito grande com os indianos e até certo momento chegou a dominar grande parte desse território da Índia, ok? Teve como Vasco da Gama um grande precursor das navegações portuguesas. Aliás, fica aqui uma sugestão de livro para que vocês possam acompanhar essa história, Os Lusíadas. Tem até em quadrinhos também. É um livro muito legal, ele conta a história dos grandes navegadores portugueses e traz um diário, né, real sobre essas grandes navegações portuguesas. Mostra as aventuras, os desafios, o que acontecia tendo contato com outras civilizações. É bem interessante. Se vocês puderem ler, se chama Os Lusíadas. Ok? Vamos lá. Quando Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, na Índia, em 1498, os árabes comercializavam especiarias que eram transportadas até os portos do Mediterrâneo, que eram principalmente esses portos mediterrâneos, contemplavam os reinos italianos. Não existia a Itália como país ainda, mas tinha os reinos italianos, como Nápoles, Borgonha, e por aí vai. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova, Veneza também, né, que dominavam o comércio desses produtos. Como eu mostrei lá para vocês, eu vou até voltar um pouquinho aqui no mapa, para que vocês possam observar, né, melhor. Olha só, esses portos aqui, de Veneza, Gênova, esses reinos italianos, Borgonha, ou seja, tem vários reinos da época, né? Mas Gênova e Veneza e Nápoles também posso acreditar, eram os países que mais enriqueciam com esse contato com os indianos, né? Eles levavam muito das suas mercadorias aqui para esse berço aqui essa parte aqui do Mediterrâneo. E com isso eles faziam as suas trocas comerciais, vendiam para a Europa e esses reinos acabavam revendendo esses produtos que compravam da China, ou trocavam, né, dependendo da situação, e revendiam para toda a Europa. E por isso que os reinos italianos, principalmente na época do Renascimento, eles vão ficar muito ricos, né, ter grandes, não só esses reinos, mas Milão, Roma. Roma vai ficar um pouquinho mais distante, mas também vai crescer muito nessa questão. Ou seja, eles vão ter contato com esses indianos e vão, com a riqueza, ao fazer comércio com essas especiarias, vão enriquecer muito. E isso, claro, vai chamar a atenção de outros países. E Portugal, não podendo passar por aqui, ó, de onde está vindo a flecha, porque, se passasse sem autorização, os navios seriam abatidos. E 2, pagavam altos impostos para passar por aqui.
Então, o que Portugal fez, como eu falei na aula anterior, fez todo esse contorno, né? Teve contato aqui com a África, mas o ponto final deles eram as Índias, ok? Então, voltando lá, ou seja, olha só, vamos interpretar aqui o documento. Pensando nos obstáculos que precisaram ser vencidos para desbravar os mares, nenhum supera as agruras do cotidiano a bordo. Tripulantes e passageiros eram confinados a um ridículo espaço que impediam qualquer tipo de privacidade, embora oficiais e alguns elementos de alta nobreza tivessem sempre o direito a um espaço extra, formando um universo único e peculiar. Os hábitos de higiene eram precários, proliferaram pelos corpos insetos, parasitas, pulgas, ou seja, várias pragas que acabaram atrapalhando, né, essa questão que acabaram atrapalhando muito essas grandes navegações, e muitas pessoas morriam, né, e infelizmente, como não poderiam fazer um sepultamento em alto mar, muitos corpos eram acabados jogando água abaixo, ok? Então, pessoal, como exercício para a gente aprofundar um pouco mais sobre essa questão da Índia, quero que vocês façam, né? Já pedi no outro vídeo, façam uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre essa figura, né, colocada aqui no contato entre os portugueses e os indianos, ok? Já pedi no vídeo anterior e peço para que vocês continuem também, ok? Vamos lá. Os comerciantes árabes que não desejavam concorrência no negócio que efetuavam não gostaram da presença do português, ou seja, houve um grande problema de relacionamento entre os portugueses porque achavam eles muito invasivos, né? Ou seja, não tinham um grande respeito ao ter contato. Por isso que grande parte, e eles tiveram problemas também na comunicação, então os árabes não gostavam muito desse contato com os portugueses, eles preferiam ter os contatos com os reinos africanos, que aliás tinham muitas riquezas, né? Faziam grandes trocas, inclusive na África subsaariana, tanto subsaariana ou também setentrional, os árabes faziam muito comércio com os reinos africanos. E eles achavam os portugueses muito mal educados, chegavam de qualquer jeito para comercializar. Por isso que os portugueses acabaram invadindo e subjugando muitos árabes. Ok? Muito bem, pessoal. Houve, nesse caso, um aspecto cultural, um choque cultural muito grande entre eles, né? Por isso que eu peço para que vocês possam fazer essa reflexão dessa imagem que está na página 21, para que vocês possam comparar uma cultura com outra, uma vestimenta com outra, imaginar como é que foi a comunicação do português com o árabe, que tem várias diferenças na linguagem, né? E que essas diferenças acabaram fazendo com que eles não se entendessem muito bem. E aí a gente tem, dentro desse contato dos portugueses com os indianos, com os árabes, várias e completas invasões desses territórios, ok? Olha só, por causa desse grande choque cultural, a gente vai ter algumas particularidades muito grandes. Olha só, sobre o aspecto cultural, a chegada dos portugueses causou um grande impacto entre os indianos, que os descreveu como gente bonita, de pele muito branca, usando botas e chapéu de ferro, incapazes de parar em parte alguma, estando sempre em movimento. Por desconhecer o pão e o vinho, acreditavam que os estrangeiros alimentavam-se de sangue e pedras brancas. Olha só como é que a diferença de cultura traz imaginações totalmente distintas, né? Alimentam as imaginações. Continuando. Segundo relatos da época, os lusos eram temidos, sobretudo por disporem de armas com som de trovão, de canhões, né? Ou seja, a capacidade militar era maior, né? Capaz de destruir um castelo de mármore com uma única bala. A exemplo do que ocorria com os nativos da América, que, tendo esse contato, acabaram sendo muito prejudicados, né? Então, pessoal, essa é, só para a gente recapitular um pouco o vídeo anterior, o contato que acabaram provocando entre os portugueses, os indianos e os árabes, ok? E essas
tinham também grandes diferenças religiosas, tanto quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quando tinham as religiões dos índios, e também, logo após, houve grandes problemas com as religiões dos escravos, vindo da África, né? Ou seja, choque de cultura teve bastante. Ou seja, não havia, como a gente tem hoje, o respeito às outras tradições, às outras manifestações culturais. Era uma época totalmente diferente e que os portugueses acabavam colocando, por ter uma força militar maior e também um discurso de levar a humanidade, de civilizar essas pessoas, acabaram colocando as suas intenções, né, nessa comunicação, ok? Então, olha só, a expansão marítima não tinha apenas intenções comerciais. A Igreja Católica, a gente tinha, como a gente viu no Renascimento, houve uma reforma protestante que acabou dividindo o cristianismo na Europa, né? Ou seja, então houve na Alemanha, na Áustria, na França era muito católico, houve vários países, a Inglaterra, né, tiveram muitas dificuldades nas relações com a Igreja Católica. E por esse motivo, as expedições que os portugueses faziam, e Portugal era um país extremamente católico, né, tinha também uma missão evangelizadora, ok? Ou seja, converter os povos orientais. Claro que não foi uma tarefa muito fácil, porque principalmente os orientais tinham uma religião muito fundamentada, uma religião muito já enraizada, como o hinduísmo, né, que prega o politeísmo, que tem diversas divindades manifestadas nos fenômenos da natureza, ok? Então, é importante que vocês deem uma olhada nessas religiões orientais, o budismo, que prega um desapego total aos prazeres deste mundo para alcançar a verdadeira essência humana, ou o chamado nirvana, né? Não acreditava num Deus superior, mas mostrava que o Deus estava dentro de si mesmo, de não a violência, de não se entregar às emoções e aos prazeres deste mundo. Ou seja, houve também um choque dos portugueses com essas religiões orientais, que estava muito enraizada já dentro dessa comunidade. Então, por isso que a comunicação foi muito difícil. Tinha o problema da língua, os costumes e também a religião, que acabava influenciando nisso, ok? Então, deixando aqui, pessoal, olha só. A sociedade indiana foi dividida em castas. Aliás, o hinduísmo, né, tem muito, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o hinduísmo, algumas regiões bem afastadas do centro da Índia, ainda tem esse sistema de castas, tá? Aí a sociedade indiana foi dividida em castas, ou seja, em grupos específicos, de acordo com o nascimento de cada indivíduo, de cada ambiente social, né, classe social, uma superior à outra, ou seja, foi dividido a sociedade nessas castas. A divisão em grupos se originou no século XV a.C. Não havia possibilidade de um integrante de determinada casta se casar com um integrante de outra casta. Ou seja, quem era da casta inferior nunca iria se relacionar com uma casta superior, considerada superior. Ou seja, não era flexível essas relações, né? Era estática, não mudava essas relações. Originalmente, haviam 4 castas. Olha só, os brahmanes, que eram sacerdotes que ocupavam o topo, né, dessa sociedade, eles oravam, eram sacerdotes muito respeitados dentro dessa cultura indiana. Os kshatriyas, que eram os militares, eram soldados, tinham muito valor dentro dessa sociedade. Os baixás, os fazendeiros, os grandes proprietários de terras, né, e trabalhavam dentro dessa terra, e por fim o Sudra, na extremidade inferior da escala, que eram os últimos, né, que lidavam
que eles eram considerados como impuros. Eram sociedades, grupos mais pobres, escravos, ou seja, eles, né, eram considerados uma camada inferior dentro dessa comunidade, dentro dessa civilização indiana, ok? Olha só, para os Sudras, também chamados de intocáveis, que viviam na condição mais inferior da sociedade indiana, a crença no hinduísmo lhes dava uma esperança. A esperança dessa, pessoal, e é bom da gente refletir, era que se você fosse um bom servo, né, na vida como Sudra, você voltava na vida como um ser melhor, numa camada, numa casta superior. Então eles compartilhavam esse imaginário que eu, na camada mais inferior da sociedade, se eu for um bom servo, eu acabaria voltando à vida numa casta superior. Ok? Outro país, a gente vai refletir mais sobre isso dentro das nossas lives. Tá tudo bem? Então fica aqui a pergunta. Qual seria a crença do hinduísmo que dava esperança aos Sudras? Então vocês vão pesquisar aqui nessa divisão das religiões, ok? Do hinduísmo, e vocês vão ver por que os Sudras, né, tinham a esperança de buscar vir numa camada, numa casta superior, numa reencarnação. Então, reflita sobre isso, pessoal, ok? Outro povo também que ficou muito afastado da civilização por muito tempo foi os chineses. O povo chinês sempre foi um grande mistério para os ocidentais, né? Porque os chineses ficaram vários anos sem ter contato com esse mundo e por escolha própria, né? Assim como a Índia teve muito contato com os europeus no comércio, principalmente, e depois acabaram sendo invadidos, os chineses eles tiveram pouco contato, por muitos séculos tiveram pouco contato. E a China era muito fragmentada, não tinha um país que a gente conhece China hoje, né? Tinham vários reinos ou feudos, que nós podemos nomear, ou seja, eles não eram totalmente integrados, até que vai chegar uma parte dessa integração, e essa integração vai manter aos poucos, principalmente a região da Manchúria, vai acabar tendo um contato comercial com os portugueses, que um pouco depois, né, vão acabar invadindo essa região da China, que inclusive a Manchúria tem grandes comunidades que falam português. Olha só, confira aqui comigo no texto. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro, por considerarem estarem no centro do mundo. Em 1513, portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente da Índia. A primeira e mais significativa diferença estava no poder da marinha militar chinesa em relação à indiana. A grande força militar dos chineses, no entanto, não foi o único fator que impressionou os portugueses. Olha só, assim como nós vimos lá na África, que já tinha uma civilização já muito bem organizada e que impressionou os portugueses, assim também aconteceu com a China, o Império Longínquo, né, que não tinha muito contato com os ocidentais. Por isso que impressionavam os portugueses, que achavam que tinham uma cultura superior e eram os únicos que tinham uma organização marítima, militar, imperial, né? Então eles tiveram esse contato com essas novas populações, essas novas civilizações, melhor dizendo, e assim como a África, a China também tinha uma sociedade bem organizada. A China era vista como um próspero império e um celeiro de invenções. Foi lá que a gente tem o papel, né? A gente vai ver a pólvora, o papel higiênico, o macarrão, as massas, né, tão cultivadas principalmente pelos italianos, que nós aqui brasileiros também adotamos com bastante frequência, é algo que vem da cultura chinesa, ok? Assim como a bússola, a pólvora que faz hoje a bala, né? Ou seja, a pasta, a escova,
o inseticida, o fósforo, ou seja, várias coisas, a cartas de baralho, ou seja, várias coisas que nós conhecemos hoje vêm da China. E não, vamos fazer uma analogia com hoje, né? Muitas coisas, utensílios bem utilizados por nós dentro de casa, vêm bastante da China, né? Muitas mercadorias hoje vêm da China, né? Então, a China sempre teve essa vocação de oferecer coisas novas para o Ocidente. Foi assim lá nas grandes navegações, com o tecido, a bússola, o fósforo, a pólvora, etc. Eles também fornecem até hoje coisas muito utilitárias para nós no dia a dia. Ok? Em virtude do poderio militar chinês, os portugueses adotaram uma abordagem diferente da utilizada na Índia, que havia se fundamentado na violência. Na China, os portugueses tentaram estabelecer relações diplomáticas e, diante da recusa das autoridades chinesas em fazer acordo, em vez de confrontá-lo com violência, optaram por praticar o comércio de forma clandestina com os mercadores chineses nos portos do Império. Os portugueses não tinham muitos produtos que interessavam aos chineses, mas levaram prata, né, provenientes de terras que na atualidade são alemãs. Esse item tinha uma enorme demanda na China, na dinastia Ming, pois a prata era usada para cunhar moedas que haviam substituído o dinheiro de papel. Aliás, a prata também era utilizada para cunhar armas. No Japão foram muito utilizados para fazer as espadas, ok? Vamos lá. Desse modo, os portugueses compravam produtos luxuosos como seda, né? Tecido, seda, finas porcelanas, pólvora e alguns temperos, além de ópio, substância retirada da papoula e usada como medicamento, pois provoca sonolência e analgesia, ou seja, tirava a dor, né? E almíscar, extraído do abdômen dos cervos e processado no Cantão, usado na fabricação de perfumes. Em 1555, a coroa portuguesa estabeleceu um acordo com o imperador chinês para que um entreposto comercial fosse construído na ilha de Macau. Ao chegarem a Macau, os portugueses ergueram um portão onde escreveram: temam nossa grandeza e respeitam nossa virtude, que era um modo de colocar um medo para que os governos centrais não interferissem nessa relação muito vantajosa para os portugueses, ok? Ou seja, os portugueses eles sempre colocavam pelo medo essa questão comercial. Por quê? Porque essa questão comercial era questão muito de sobrevivência dos portugueses na Europa. E, aliás, traziam muitos lucros, né? Como os chineses foram mais resistentes, a força, a intimidação era um modo de tentar fazer com que os chineses mantivessem esse contato comercial com os portugueses, ok? Continuando aqui para a gente finalizar, sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas é sempre bom a gente salientar, focar um pouco mais nessa questão. Olha só, essa superioridade da China, né, principalmente, nós vemos hoje, e principalmente o que acabou deixando os portugueses muito surpreendidos, né, vem, sobretudo, dos progressos efetuados no domínio da construção naval, como a gente viu nesses primeiros contatos com os portugueses. As ajudas à navegação, mapas, bússolas, compassos, meios de medir o tempo, a posição, etc., não são muito disseminados no começo do século XV. Mas, enquanto os europeus se serviam ainda de grandes letras de uma única vela, né? Ainda de galeras de uma única vela, muito lentas ou de mãos muito rápidas, porém frágeis, os juncos do alto mar dos chineses surpreenderam os viajantes estrangeiros como Marco Polo. Aliás, depois, essa tecnologia naval ela vai ser empregada também, principalmente na tecnologia portuguesa. A bússola, né? A fabricação de grandes navios imitando os chineses vai ser uma grande referência
para os portugueses que vão construir, eles que tinham uma tecnologia militar avançada e acabaram pegando também essa tecnologia chinesa e colocaram dentro da escola de Sagres para formar, para produzir, melhor dizendo, novos navios, ok? Olha só, esses têm muitas vezes 60 metros de comprimentos e 30 de larguras, e tem mais de 50 cabines. Olha só, era algo que não tinha dentro dos navios portugueses, né? A gente viu um box atrás falando que não tinha muita privacidade, não era separado as pessoas dentro dos navios, ou seja, eles eram colocados tudo dentro do mesmo ambiente. E na China eles perceberam novos modos de construir esses navios, pegaram novas tecnologias e assim conseguiram fazer com que a sua base naval aumentasse ainda mais, e essa base naval vai fazer com que eles aprimorem o tráfico de escravos, principalmente trazido aqui para o Brasil. Né? Então, ou seja, essa fusão de cultura entre os portugueses e os chilenos vão fazer com que os portugueses aprimorem as suas técnicas de navegação e possam ainda colaborar ainda mais para trazer os escravos para o Brasil. Ok? Pessoal, ficou um pouquinho mais longo esse vídeo, mas é importante porque é um tema que vai se estender por algum tempo, essa relação dos orientais com os europeus, começando, claro, pelos portugueses, ok? Então, dá uma lida nesse texto sobre a China, é um pouco complexo, às vezes o choque de cultura que eles têm merece um pouco mais de atenção e espero que vocês tragam dentro das nossas lives, que estão muito legais, né? Nossas lives são bem bacanas e está contribuindo bastante para que a gente possa aprofundar nessas grandes navegações que iniciam com os portugueses. Logo a gente vai estudar os holandeses, os franceses e os ingleses, que vão chegar bem mais tarde nessa corrida das grandes navegações, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre elas, esse choque de cultura, essa invasão, essa questão da superioridade portuguesa, cultural e militar diante dessas novas comunidades, ok? Então, pessoal, fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima live. Tá? Fiquem com Deus, até mais.